Graça e paz seja contigo. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em mais um momento de reflexão e mais uma palavra do dia, nesse tempo e nessa oportunidade que Deus preparou para cada um de nós. A palavra do Senhor nos mostra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 14, também no versículo de número 14, as seguintes palavras: que teremos que morrer um dia, e tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida, pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Em outras palavras, no livro do Provérbios, também está escrito sobre esse assunto, e a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios que Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas antes para que ele se converta, mas o prazer de Deus é na morte do justo. E nós entendemos que por esses dias, eu creio que mais ou menos uns 20 dias, hoje dia 26, aliás, dia 28/6, 28 de junho de 2021, eu creio que uma das perseguições mais ferrenhas, ou uma das perseguições, assim, eu creio que mais chamou a atenção, eu posso dizer assim, é a perseguição realmente desse bandido, desse foragido chamado Lázaro. Um foragido que, pela lei do nosso país, a lei que beneficia, parece, esse tipo de atitude, onde se solta bandido, essas saidinhas, parece joguinho de gato e rato, solta, depois corre atrás, sabe quando o gato começa a brincar com o rato, sabe? Daqui a pouco ele vai e pega de novo. Então, justamente isso. Porém, nesse tempo, nós entendemos que muitas coisas acontecem nesse período. Muitos não voltam, muitos não retornam, mas muitos acabam se disfarçando e se escondendo atrás de um bom comportamento para ter direito realmente a essas saidinhas. Depois que eles saírem, eles jamais retornam. Nisso, acabam voltando muitas vezes para o crime, como aconteceu no caso do Lázaro, e também muitos acabam, infelizmente, penalizando outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Infelizmente, muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são assassinadas, muitas pessoas são feitas de vítimas, feitas de reféns, e nós vimos mais de 400 policiais há 20 dias, aí uma perseguição cerrada realmente, e no fim de tudo aconteceu aí a morte desse bandido chamado Lázaro. Mas o que nós entendemos, querido, é que quando nós olhamos pelo olho, pelas vistas, pela ótica da justiça, da lei do país, simplesmente isso aconteceu, simplesmente isso foi feito uma justiça, as pessoas até aplaudindo. Eu até entendo a violência que esse Lázaro estava trazendo para a sociedade, principalmente para aquelas cidades de Goiás onde ele foi aprisionado, aliás, onde ele foi pego e morto, assassinado. Mas a questão não é simplesmente o eliminar o problema, Nós sabemos que, claro, alguém que aterroriza o mundo inteiro, e contando com que o nosso sistema penitenciário não é um sistema de recuperação de forma nenhuma. O nosso sistema penitenciário está mais para um sistema de formação de bandido, de quadrilha, do que realmente estar ali recuperando alguém. Então, o sistema penitenciário é muito falho, nós sabemos disso. Mas uma questão que muitas vezes incomoda é justamente não aquilo que os homens dizem. Nos livramos do problema, tal pessoa não é problema mais para nós. Perfeito, se livrou do problema, essa pessoa já não é mais problema para a justiça, essa pessoa não é mais problema, aliás, justiça não, para a lei, para os homens da lei, porque quando nós falamos em justiça, nós já imaginamos algo justo realmente, e nem nas leis do país não vemos justiça nenhuma, mas sim algo que beneficia uns e outros. Mas enfim, trazendo aqui de volta para o assunto, nós entendemos que, segundo as leis dos homens, isso simplesmente foi eliminado, Algumas pessoas possivelmente serão presas também por ter dado cobertura para o Lázaro, mas também nós entendemos, querido, que trazendo aqui para o mundo espiritual, para o Criador de todas as coisas, porque o Lázaro não foi botado, ele simplesmente não surgiu do nada, mas ele foi criado, tendo ele o caráter, a personalidade dele, a maneira de ele agir, sendo ele influenciado na infância ou não, pela maneira brutal, pela maneira muitas vezes
de ele ver as coisas desde criança já, né, na violência do seu pai, como havia mencionado aí alguns noticiários, pela maneira com que ele havia sido criado, enfim, nós entendemos sim que havia, claro, uma revolta dentro de si, e ainda mais se ajuntando ali com o serviço penitenciário, com certeza. Nós imaginamos sim, claro, que havia sim algo dentro dele. Não justifica, nunca vai justificar as atitudes dele, claro que não, nunca vai justificar. Alguém me maltratou, eu vou maltratar também. Alguém me batia, eu vou bater também. Alguém tentou me matar, eu vou tentar matar alguém também. Claro que não, não justifica. Se alguém me maltratou, eu vou tratar bem as pessoas, porque é horrível ser maltratado. Então, as marcas que ficaram no meu corpo, eu não quero passar para outras pessoas, muito pelo contrário. Eu quero transformar isso em amor para as pessoas. Não quero que as pessoas passem por aquilo que eu passei. E essa é a lógica, assim, quando nós olhamos para a Bíblia, né? Nós não queremos para as outras pessoas aquilo que, né, nós não queremos para nós. Então, o caminho é esse. Mas quando nós trazemos aqui para o mundo espiritual, quando nós trazemos para a vida de Deus, o que nós entendemos? Aqui um resumo de 2 Samuel capítulo 14, verso de número 14, é que Deus não tem prazer na morte do ímpio de forma nenhuma. Muito pelo contrário, mas que ele tem a oportunidade de se achegar a ele e se arrepender. Pastor, se arrepender? Sim. A Bíblia nos mostra a respeito de um salteador, um que foi crucificado ao lado de Jesus. Jesus não tinha culpa nenhuma de si mesmo, mas tinha culpa nossa que foi lançada sobre ele. Mas o salteador, um dos salteadores, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não pensou duas vezes, mas Jesus disse assim a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que nós entendemos sobre isso, querido? Nós entendemos que alguém que morre sem Deus, alguém que morre sem o Senhor, nós entendemos que a pessoa ela morre sem salvação, porque o salário do pecado é a morte, morte espiritual, morte distância de Deus, morte perdição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A partir do momento que a pessoa ela se achega a Jesus, então ela tem a oportunidade de ser salva. Não foi o que aconteceu com esse moço, com esse Lázaro. Então, mas nós entendemos, querido, que há uma tristeza no coração de Deus. Claro, por todas as pessoas que morrem todos os dias sem Deus, mas aqui falando de alguém que está em destaque, que no caso Lázaro. Então, Lázaro morreu. O problema da nação já não existe mais, daquela região, pelo menos de Goiás, já não existe mais. Mas será que todos os problemas que acontecem na nossa vida nós precisamos resolver exatamente dessa forma, né? Simplesmente executando as nossas vistas e aos olhos dos homens e no mundo espiritual, onde as coisas realmente acontecem, né? No mundo físico, as coisas se acabam e se acabam, mas no mundo espiritual, as coisas nunca se acabam, elas são permanentes. Então, quando nós olhamos, por exemplo, querido, algo brutal, né? Quando nós olhamos, por exemplo, algo que muitas vezes acontece, sabe, em um sentido como esse, por exemplo, algo que acontece, por exemplo, nessa proporção, né? Nós sabemos que isso no mundo espiritual, né, vai afetar com certeza, porque aquilo que nós comentamos, alguém que morre sem Jesus, por exemplo, biblicamente falando, não dando um veredito, um juízo, não simplesmente julgando causa no sentido condenatório, claro que não, mas, por exemplo, há um caminho, por exemplo, para se chegar em determinado lugar. Se a pessoa não entra por tal caminho, qual a tendência, o que se imagina, o que se crê? Né? Que a pessoa não chegou naquele lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a pessoa não entra por Jesus, possivelmente não há possibilidade de salvação. Então nós nos entristecemos, infelizmente, por essa causa, né? E por alguém assim ter tanto conhecimento, tanta influência e acabar simplesmente dessa forma, né? Não havia necessidade, claro, de talvez tanta brutalidade, e a polícia, infelizmente, às vezes acaba agindo dessa forma para eliminar o problema, como quem diz, cortar o mal pela raiz, né? Porque o nosso sistema penitenciário, infelizmente, não educa, não existe educação, não existe um meio para introduzir novamente essa pessoa no meio da sociedade, não existe um sistema de recuperação, né? Mas simplesmente, como acabei de dizer, gangues são formadas, infelizmente, organizações, né, são formadas, e infelizmente o que se vê é aquilo que, por exemplo, os nossos noticiários eles mostram todos os dias, e todos os dias isso está diante de nós. Então não é novidade, as penitenciárias são formação de quadrilha,
infelizmente, os maiores arquitetos, né, ali das gangues, eles estão ali dentro das penitenciárias, e de lá eles manobram muitas coisas, e nem é a impressão que dá dos governos acabar com tudo isso, né, porque isso gera, com certeza muitas pessoas grandes estão por trás, porque senão com certeza os aparelhos seriam bloqueados exatamente ali naquelas mediações, né, das agências penitenciárias. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Muitas coisas são facilitadas, muitas coisas entram, muitas coisas saem, e parece que nada aconteceu. Entra tempo, sai tempo, né? Entra governo, sai governo, e as coisas parece que não mudam. O sistema parece que não muda, né? As pessoas parece que, os nossos governantes parece que infelizmente não têm essa sensibilidade, né? Existe, por exemplo, uma das coisas que mais gera lucro, a impressão, né, é prostituição e droga, os vícios, né? E infelizmente isso nunca acaba. Por que será que não acaba, né? Será que não existem muitas pessoas grandes por trás disso? Então tá aí uma oportunidade, um tempo para a gente parar para pensar realmente, refletir realmente em tudo isso. Nossa polícia é muito bem preparada para tudo, né, para todo o tempo. E será que não há possibilidade realmente de acabar com tudo isso? Então o terror, infelizmente, ele é lançado no meio do povo, parece, né? Principalmente nessas saidinhas, e infelizmente acaba naquilo que não é novidade. Em algumas datas comemorativas, o povo fica trancafiado dentro das próprias casas, né? Enquanto os bandidos estão aí pelas ruas. Infelizmente, é com isso que nós precisamos conviver. Mas não é a alegria de Deus que o ímpio ele pereça, que o ímpio morra. Muito pelo contrário. O interesse de Deus é que o ímpio ele se converta ao Senhor, tá bom? E ele venha realmente conhecer ali o caminho que se chama Jesus Cristo, para que ele possa chegar ao céu. Tá legal? Eu fico por aqui nesse vídeo e declaro mais uma vez: o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa, que ele se converta. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você nunca entregou tua vida para Jesus, se você nunca fez isso, você tem a oportunidade nesse momento. Entrega tua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará. Querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica na paz, não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, inscreva-se aí. Se você não deixou o seu like, não ativou o sininho, ativa aí, tá bom? Para que você tenha acesso às notificações aos nossos próximos vídeos que nós enviarmos. Deus abençoe, abraço, até o próximo, se Deus quiser. Fica com Deus, até lá, te aguardo.